Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e vamos falar sobre o crash da indústria e como ele prova que a economia da escola austríaca estava certa o tempo todo. A indústria está capotando, crashando fantasticamente, você tem empresas fechando para todo lado. Esse é o pior setembro, esse é o pior ano desde 2003, você tem várias dessas manchetes. E os economistas da escola austríaca tinham previsto isso o tempo todo. Pessoas como eu, que leem Mises, Hayek, Rothbard, olharam para isso e falaram: não, lógico, óbvio, esperado. Nós entendemos por que isso aconteceu. E todos os outros economistas, jornalistas, analistas políticos ficam meio: meu Deus, por que isso acontece? Eles estão confusos e tudo mais. Então esse vídeo é para te explicar por que a indústria brasileira crashou, por que isso tudo aconteceu, por que ela não deveria voltar, por que ela não vai voltar e porque ela pode voltar, mas por que ela não deveria voltar. E terceiro, por que é melhor assim? Por que é melhor sem uma indústria tão grande no Brasil? Para isso, primeiro eu preciso te ensinar um pouquinho básico de escola austríaca de como funcionam ciclos, e ciclos econômicos e a indústria, como isso funciona, e depois como isso afeta essas três coisas. Vai ser um vídeo meio longuinho, já imagino desde já. Primeira coisa que essa coisa, aliás, eu já abordei isso mais ou menos no meu vídeo mais assistido do canal, que é Porque o Brasil Parou, tá lá, mas eu vou focar esse vídeo mais na indústria e entrar um pouco mais nisso. O antigo era mais geral do crash econômico, consequências e tudo mais, esse vídeo é mais na indústria, e eu vou repetir algumas explicações porque tem gente que só vai cair de paraquedas nesse vídeo, então eu não vou falar pra você, assista outro vídeo de meia hora antes de ver esse, porque isso seria muito filha da putagem da minha parte. Mas seguinte, primeira coisa que você tem que entender é que, de maneira geral, economistas keynesianos, marxistas, monetaristas, MMT, todos eles olham mais para a matemática da economia, enquanto a escola austríaca olha mais para o comportamento das pessoas. Como que as pessoas fazem? Qual que é a lógica delas? Por que elas agem de certos jeitos? E vamos inteirando as consequências disso para cima, de maneira geral. É assim que funciona. E uma coisa que já era observada, isso já era conhecido muito antes da escola austríaca, muito antes não, mas na época que a escola austríaca estava começando a existir, assim, já era observado que crises econômicas, que crashes econômicos afetavam muito mais a indústria do que serviços ou bens de consumo. Quer dizer, a indústria que produzia carro ou canhões ou, sei lá, coisas complexas e caras tendia a se ferrar muito mais do que o cara que vendia trigo. O cara que vendia trigo tomava uma redução ali de 2, 3, 5% na venda dele, talvez uma queda de preço, e das indústrias um terço fechava, quer dizer, uau! E todas as outras tomavam fantasticamente assim, reduções de demanda. Então isso já era um padrão observado. Não é exclusivo da nossa crise brasileira, não é algo que começou a acontecer agora, é um padrão de crises econômicas. E economistas, de maneira geral, não os austríacos, não conseguiam explicar isso. Você tinha o David Ricardo, ele olhou para isso e ficou meio... observou o padrão, ele até criou uma coisa assim que talvez, mas não foi bem. E o primeiro a sacar qual era a resposta disso era uma resposta muito simples, uma vez que você entende ela. Foi o Ludwig von Mises que formalizou isso direitinho mesmo e colocou para as pessoas bem assim, num tratado bem feito. Depois vai ter recomendações de leitura lá embaixo do vídeo, eu não vou entrar nisso agora porque é chato, mas o Ludwig von Mises foi o primeiro que sacou isso em preferências temporais. E preferências temporais é um jeito muito bonitinho e formal e erudito de dizer: você quer gastar agora ou você quer gastar depois? Você conhece pessoas assim e você provavelmente você tem esse padrão. Do dinheiro que você ganha, assumindo que você ganha dinheiro, quanto você gasta agora e quanto você guarda para depois. Isso são seus padrões temporais. Você tem pessoas que ganham um salário de R$1.000 e torram tudo nos 30 dias até ele ganhar o próximo, ou torram tudo em 3 dias. Eles não poupam. As pessoas simplesmente torram tudo. Quando você torra o quê? Em bens de consumo. Se você ganha um salário que não é um salário de 20 mil ou 50 mil reais, você tem um salário relativamente um salário médio, não vou dizer relativamente pequeno, mas um salário de uma pessoa normal, de proletário, digamos assim, você não pode comprar coisas grandes com isso. Então você gasta em bens de consumo, você consome. Você toma uma cerveja, você vai no restaurante, você gasta em coisas pequenas do dia a dia, não muito vultuosas. Se você fala, não, eu vou economizar mais, então eu recebo um salário de R$3.000, eu vou fazer um esforço
para economizar R$ 400 disso, o que significa que no ano eu vou ter economizado R$ 4.800 mais juros, então vamos dizer, vai, 5 mil e pouquinho. Então ao longo de 3 anos eu economizei R$ 15.000 e isso eu vou dar de entrada num carro. Então você preferiu economizar. Então essas são suas preferências temporais. Você quer gastar agora ou você quer gastar depois. E quando você tira a média de uma sociedade, ou de um país, ou de uma economia relativamente fechada, uma região, enfim, você vai ter a média da preferência temporal daquelas pessoas. Quanto do salário, quanto de tudo que as pessoas recebem de salários e dividendos e blá blá blá, e que elas encontram na rua, assim, dezão, não acontece muito, mas enfim, de tudo que elas ganham, quanto que elas economizam e quanto que elas torram agora. Por quê? Porque isso é muito importante, porque o quanto elas economizam é guardado em algum lugar. Presumivelmente um banco, porque se você guardar na sua casa, você vai perder valor por causa da inflação. Então você guarda num banco. Pois bem, aquilo lá fica dentro do banco e o banco usa esse lastro, esse saldo, Bom, ele falando no estoque, tem R$ 1 milhão aqui, né? Tá dando sopa, né? Como é que um banco ganha dinheiro? Ele aceita, digamos, um depósito seu de R$ 1.000 e te paga 1% de juros ao mês. Digamos. Ele pega o seu R$ 1.000 e te paga 1% de juros ao mês. E esses R$ 1.000 ele empresta para outro cara e cobra 2% de juros ao mês. Então, porque ele sabe que como é um depósito a prazo, você não vai sacar esse dinheiro agora. Então, claro, ele não pega todo o dinheiro e empresta, quer dizer, não é o que ele deveria fazer. Eu tô falando assim, idealmente. Se a gente tivesse um dinheiro de padrão ouro, um dinheiro que não pode ser impresso livremente, assim. Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. O ponto é, o banco te paga uma taxa e cobra uma taxa maior do cara. Por que ele cobra essa diferença? Porque ele toma o risco. Se o cara não pagar, ele fica sem aqui, então, mas ele ainda tem que pagar você. Então, você tem esses riscos no meio e o lucro dele, porque você não vai fazer isso porque você está muito ocupado trabalhando e por aí vai. O ponto é, o banco empresta esse dinheiro para alguém. E esse dinheiro que alguém está emprestando é um empréstimo grande. Para que ele vai usar esse empréstimo grande? Por que alguém iria... Porque se você quer comprar um carro ou uma coisa pequena, você faz um empréstimo pequeno. Eu não estou falando desses empréstimos. Eu estou falando do cara que empresta R$ 3 milhões para abrir uma fábrica. É esse cara que eu estou falando. Eu estou falando do cara que vai num banco grande e tira um empréstimo de R$ 50 milhões. Ou o cara que... Você está entendendo? Que tira 20 milhões aqui, 10 milhões aqui, 5 no outro... Começa uma fábrica, coloca mais dinheiro de investidores em cima, faz uma fábrica, sei lá, uma montadora de carros, umas fábricas mais complexas e monta isso. Aí tem o meu pulo gato. Se as pessoas economizam muito dinheiro, elas economizam uma grande parte do que elas ganham, de maneira geral, vai existir muito dinheiro para ser emprestado. Então, grandes empresários vão poder emprestar isso para fazerem grandes empreendimentos, e grandes empreendimentos produzem coisas caras. Eu não estou falando assim... Você tem na indústria diferentes níveis também. Você tem a indústria que faz bolacha e a indústria que faz carro. Eu já entro nisso. São níveis de complexidade de alguma coisa. Uma bolacha é relativamente simples de você produzir, um biscoito. Um carro é muito complexo, um celular é muito complexo, um painel solar é muito complexo. Então, você tem níveis diferentes. Então... E a fábrica que produz coisas mais complexas de maneira geral mais cara. Então, se tem muito dinheiro economizado, o cara tem mais dinheiro para grandes empresários tirarem grandes empréstimos para produzirem coisas caras. Essas coisas caras vão ser compradas porque as pessoas... pulo do gato! As pessoas economizaram dinheiro. Então, elas têm dinheiro economizado para dar de entrada ou para ter de colateral como um empréstimo. Então, pensa assim. Quanto mais dinheiro tem economizado, mais um empreiteiro pode chegar lá e tirar um empréstimo de R$ 2 milhões para construir um prédio de apartamentos e depois vender esses apartamentos para as pessoas. Por quê? Porque elas têm dinheiro economizado. Entendeu? Então o ciclo funciona direitinho. Por que a merda acontece? Onde que a casa cai? Quando um empréstimo é feito, mas uma grande quantidade de empréstimos é feita para grandes investidores, grandes industrialistas, grandes empreiteiros, só que as pessoas não economizaram. O que vai acontecer? Eles vão tirar esses empréstimos, construir um monte de coisa, vender para as pessoas, e daí as pessoas vão falar, não tem dinheiro para comprar. Então você construiu esse prédio aí, cheio de apartamentos, legal. Você pode, digamos, 30 mil pessoas podiam comprar apartamento numa cidade,
e construíam-se mais ou menos 30 mil apartamentos. Você joga um monte de empréstimo, então constrói-se 60 mil. 30 mil ficam vagos, metade das empreiteiras quebra. De maneira geral, você tem esse problema. Claro, esse problema é esticado ao longo de anos. Ele não acontece assim. Ele é esticado ao longo de, no mínimo, aí uns 2, 3 anos para esse ciclo rodar, de tudo da coisa ser construída, ser vendida, chegar no mercado não ser vendida. Você tem esse problema. Mas é essa disparidade que causa a crise. Quando os empresários podem fazer investimentos altos porque eles têm grandes empréstimos vindo, porém os produtos que eles produzem não são compatíveis com o que as pessoas querem. Porque as pessoas estão falando, olha, eu prefiro torrar do que economizar. Aí você, fez uma fábrica aí de carros de luxo, tá produzindo Ferrari no Brasil. Produziram 800, 3 caras compraram. E aí, o que vai acontecer com a fábrica? Entende? Esse é o problema. E os caras fazem esses empréstimos grandes por quê? Porque o governo dá. Isso tem nome, se chama BNDES. Eu já bati nele em outro vídeo, porque o BNDES é o câncer do Brasil. E o governo entra com o BNDES, com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil, de vários jeitos, forçando empréstimos muito grandes a serem feitos na economia, que não deveriam ser feitos. Como é que o governo faz? Ele manda que imprima-se o dinheiro, de maneira direta que eu não vou entrar aqui, mas manda que imprima-se, manda que empreste-se. Os caras tomam o dinheiro emprestado, produzem. Aí você vê, boom da bolha imobiliária no Brasil, por isso que hoje a gente está tendo um crash imobiliário gigantesco. Agora a gente está mais ou menos no começo, mas enfim. E até porque imóveis são um investimento mais sólido, você tem um colateral. Então o banco arrisca de fazer mais empréstimos nisso, porque ele pensa, bom, se o cara não pagar, a gente tem um apartamento. Então, isso funciona até melhor. Mas, por exemplo, carros, você tem agora a indústria automobilística falhando. Por quê? Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar carros. Elas não tinham em primeiro lugar, é só que o governo deu empréstimos para as montadoras fazerem fábricas e deu empréstimo para as pessoas comprarem carros. As pessoas compraram carros, ficaram endividadas e elas não têm a riqueza para comprar outro. E agora a fábrica quebra. E o que é o problema disso? Lembra aquilo que eu falei de ordens de complexidade? Então você tem uma fábrica relativamente simples que produz embalagens de plástico. Embalagens de plástico vão ser usadas para quê? Para colocar, sei lá, produto de limpeza. É um bem de consumo. Vai continuar sendo consumido. Você pode ter uma crise e as pessoas darem uma cortada e isso cair assim 5%, até vai 10%. Agora o que vê-se normalmente numa crise é que você tem uma queda nos bens de consumo, que são as coisas pequenas, a cervejinha e tal. Você tem uma quedinha ali de 5%, 10%, e uma queda da indústria de 50%. Aí você fica meio, peraí, ao longo de 1 ou 2 anos, digamos assim. Você fica meio, peraí. É porque, quando você coloca mais empréstimos na economia do que eles deveriam estar lá, mais dinheiro na economia falso, mais empréstimos para os empresários. E isso é bom porque compra voto. Porque você compra o apoio do empresário que vai doar para sua campanha, goste ele ou não, às vezes, dependendo, né, no estilo brasileiro de coletar pichuleco. Você ganha os votos dos empregados, você ganha os votos de quem está comprando esses bens. Então você cria um estado ali em que parece que está tudo bem por 3, 4 anos e daí, bom, aí você culpa o PSDB. Você culpa o capitalismo, entendeu? Pulo gato. Mas o que acontece? Quando você tem, voltando, preferências temporais. As pessoas economizam isso aqui da renda, gastam isso aqui da renda delas e economizam aqui. Aí você joga tantos empréstimos na economia que são produzidos bens complexos como carros ou apartamentos ou enfim, que correspondem que para serem comprados, que para sustentar essa indústria as pessoas teriam que economizar isso. Só que as pessoas só economizam isso aqui. O que vai acontecer com essa diferença? Vai quebrar. Vai quebrar. Quando você coloca mais dinheiro na economia do que deveria estar lá artificialmente, você sobe a complexidade da economia. Pensa assim, uma economia super simples assim, algum país da África totalmente ferrado, que não tem sistema financeiro direito. O que eles têm? Agricultura, pecuária, algumas coisas de roupas, serviços básicos artesanais, isso. É uma economia simples. Todos os produtos são muito simples, eles contêm pouca informação. Troço, tá me enchendo o saco. Eles contêm pouca informação na produção deles. É relativamente fácil, não tem nada nem muito difícil. Você coloca um pouco mais de dinheiro, de repente você tem talvez móveis ou casas um pouco mais complexas, talvez casas de alvenaria. Você coloca um pouco mais de dinheiro nessa economia. Coloca, eu quero dizer assim, riqueza é produzida. Nunca estou querendo dizer o governo empresta, porque isso gera crise. Mas mais riqueza é produzida e você vai ter, sei lá, pequenos prédios e daí você vai complicando cada vez mais na economia até que você chega em
iPhones, em ela produzir isso, porque é muito complexo produzir isso. Quando você coloca dinheiro falso, quando o BNDES imprime e joga na economia, você aumenta a ordem de complexidade da economia, porém, essa ordem de complexidade nova não reflete a real riqueza dessa sociedade. Não reflete a real, os reais padrões temporais de economia das pessoas. Eu gasto isso, eu economizo isso. Então, quando eu vou comprar alguma coisa grande, a gente tem isso aqui. Se a economia é inflada para eu ter que gastar isso aqui e a gente só tem isso aqui vai pro saco. Não tem jeito. E é este processo que está acontecendo no Brasil. E isso pega a indústria, porque a indústria é de alta complexidade. O restaurante de arroz e feijão ali da esquina não é alta complexidade. O cara que vende sorvete não é. A cervejinha, pô, a Ambev até fechou uma fábrica, mas de maneira geral a estrutura deles não está muito afetada. A BR Foods no Brasil está crescendo, eles estão faturando bem. Por quê? Porque a BR Foods, eles vendem frango, eles vendem lasanha congelada, eles vendem... As pessoas vão continuar comendo isso. Elas podem até economizar, sei lá, de trocar de aquele hambúrguer que era mais carinho para aquele hambúrguer mais simples, do de 15 pro de 12. Isso pode acontecer, mas se ela produz os dois, o faturamento cai, mas tá tudo bem, assim. É só a fábrica falar, ó, tinha 3 fábricas produzindo isso, 3 aqui, então a gente tem 2 aqui e 4 aqui, ó. Tá ajeitado. É relativamente fácil de ajeitar. Agora, o cara que importa Audi para vender aqui no Brasil, esse cara tá em problemas, esse cara. Porque, de repente, as pessoas falam, olha, eu não preciso de um carro de 100 mil reais, agora a coisa tá meio difícil, então eu vou comprar um carro de 70, ou de 40. Ou eu não vou comprar um carro. Você tem as pessoas que poderiam precisar de um carro simples, sei lá, um golzinho, um paliozinho só para ir pra trabalhar. Fala, olha, tá meio difícil aqui, pô, eu não tenho muito dinheiro, então antes eu podia chegar lá no banco, falar que eu sou um bosta qualquer que ganha salário mínimo, eles iam me financiar um palio, porra, legal. Agora eles não fazem isso. Por quê? Porque não deveriam ter feito isso em primeiro lugar. Não seria feito se não tivesse esse dinheiro artificial do BNDES dentro. Então eu falo, bom, então eu não vou comprar aquele carro, eu vou de ônibus pro trabalho e daqui uns 2, 3 anos, quando eu tiver economizado, eu dou uma entrada e daí talvez eu faça financiamento. Ou não. E essa empresa de carros, essa fabricadora, essa montadora, vai pro saco. Só que daí você tem um monte de indústrias que auxiliam isso. Essas indústrias são as que se ferram. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele trabalha numa indústria que produz limpador de para-brisa. Essa indústria se ferra. Porque daí eles falam, porque daí a montadora fala, olha, a gente está montando 10 mil carros, só precisa montar 5 mil, então a gente tem 2 empresas que produzem limpador de para-brisa pra gente, que cada uma produzia 5 mil, agora a gente só está montando 5 mil carros, então a gente não pede mais de uma. Então essa continua existindo e a outra, tchau, tchau. Eles fazem porque é mais barato de maneira geral. É só um exemplo. Você tem, por exemplo, a empresa que produz a máquina que faz a porta. Você tem a porta entre uma chapa de aço, ela é prensada, uma peça, sei lá, de 2 toneladas embaixo, 2 toneladas em cima, a prensa pneumática, e sai a porta. E daí a fábrica de carro pensa, olha, vem cá, a gente precisa até substituir essa máquina, porque seria legal, mas, tá difícil, né? Então a gente ia substituir ela esse ano, substituir no ano que vem, sabe, dar umas manutenção chonchada e faz funcionar. Bom, e a empresa que produz essa prensa pneumática? Tchau, tchau. Então você tem essas empresas, essas indústrias de maior complexidade que falham. E essas são as indústrias que você vê mais falhando. Por exemplo, a indústria que produzia a máquina para fazer uma bobina de, sei lá, energia eólica. Essa empresa se ferrou. Então, coisas mais complexas vão pro saco. Então é por isso que a indústria está caindo de maneira geral. Só que se você abrir quais indústrias quais estão falindo e quais não, você vai ver que as indústrias que produzem bem de consumo estão menos pior do que as indústrias que produzem, sei lá, macaco pneumático para motor de navio de transporte de soja internacional. Essa se ferrou. Porque a alta complexidade da indústria cai. Só que daí quando você divide e chama tudo de indústria, você acha que a indústria está mal. Só que não é todos os setores dela. Então você vê esse padrão acontecendo. Agora, tem 2 coisas que o governo que pode fazer sobre isso. Sobre, ok, a gente tem esse crash na indústria. Por que esse crash na indústria existe? Porque um monte de crédito podre foi colocado lá e ergueu a indústria para onde ela não deveria estar. Bom, o que o governo pode fazer? Falar, bom, erramos, não deveríamos ter colocado esse crédito lá em primeiro lugar,
E agora esta indústria de alta complexidade terá que falir porque não há demanda para ela no Brasil. Ou o governo pode também, alternativamente, aí a gente entra em complexidade maior, desonerar ou reduzir impostos ou abrir mais a concorrência para que essa indústria possa exportar, sei lá. Pode descomplicar a economia, mas não tem muito que ele possa fazer porque aquela indústria não deveria existir em primeiro lugar. Então ele pode deixar ela falir ou ele pode fazer o que todo governo de esquerda adora fazer. Fala, peraí, a gente deu um monte de dinheiro emprestado para eles que eles não deveriam ter para construir um monte de indústrias que não eram necessárias. Já sei, a gente empresta mais dinheiro para eles. E é assim que você transforma uma crise desse tamanho em uma crise desse tamanho 5 anos depois. Tá entendendo? Não adianta. Uma hora isso tudo vai cair, não tem jeito. Mas os governos, de maneira geral, tentam emprestar mais para tentar atrasar a bola. Joga pro próximo mandato, joga pro próximo palhaço. Vai que a oposição é eleita, daí a gente fala que foi culpa deles. Vai, sei lá. Você tenta comprar votos. E também porque, de maneira geral, os economistas, especialmente no Brasil, não conhecem essa teoria. Eles não conhecem. Isso que eu tô falando que é novidade para eles. Como assim, escola austríaca de economia? A enorme maioria deles nunca ouviu isso. A enorme maioria dos marxistas, dos economistas marxistas, não sabe que eles foram refutados pelo Jim von Boelverk alguns aninhos depois que o Marx escreveu os primeiros livros dele. Loguinho depois o cara já estava refutado e a maioria dos pensadores marxistas não sabe disso. Então, eles não sabem o que fazer mesmo. Não é mau caráter, é, de maneira geral, uma ignorância muito, muito grande sobre a economia básica. Se você trabalha numa indústria, ou se você tem alguma pessoa que trabalha na indústria que foi demitida nesse crash e tudo mais, a minha recomendação é não continue procurando um emprego na indústria porque ela não vai voltar tão cedo. Se ela voltar tão cedo, vai ser por empréstimos, de novo, podres pelo governo, e isso só vai durar mais uns 2, 3 anos, então você está investindo numa carreira que eventualmente vai pro saco. Se é um operário de linha, alguma coisa assim, que é uma mão de obra extremamente substituível, minha recomendação é vá fazer outra coisa. Vá trabalhar em outro setor da economia que não é a indústria, ou trabalhar na indústria, por exemplo, alimentícia. Por exemplo, sei lá, a Seara, a Sadia. Eles podem ter tomado talvez um prejuizinho, mas comparado a, sei lá, indústrias maiores, não tanto. Então é um pouquinho mais estável. Essa é a minha recomendação. Se você está inserido nesse mercado ou tem alguém próximo que você quer aconselhar que está inserido nesse mercado, vá para bens de consumo. Vai garçom no bar. Vai ganhar mais ou menos a mesma coisa, mas é um emprego que as pessoas vão continuar enchendo a cara, especialmente na crise. Não tem muito... Enfim, vocês pegaram a ideia. Isso é porque a indústria parou e é porque também ela não deveria voltar. Ela só deveria voltar se as preferências temporais das pessoas mudarem. Se as pessoas preferirem economizar mais dinheiro do que torrar agora. Se as pessoas preferem continuar torrando, não há do que você tentar erguer a indústria, porque você vai erguer ela, causar um boom, dela vai cair crise. Aí você fala, não, vamos de novo. Mas você vai repetir esse processo de novo. Foi tentado em vários países, os Estados Unidos tentaram fazer isso pós-crise 29, deu fragorosamente errado, e não adianta. E é melhor assim. Essa que é a coisa, porque assim, bate no nosso nacionalismo de não, a gente tem que produzir, proteger a indústria brasileira, porque é o industrialismo que vai nos levar à frente. Não é verdade, é o comércio que vai nos levar à frente. Quer ver um exemplo de por que é melhor assim? Porque hoje a gente produz carros, produz passarinhos também, produz carros. No Brasil, o custo popular de um carro é porque tem um custo, mas quase ninguém compra o carro à vista. Se o carro é 38 mil, ninguém chega lá e bum, quase ninguém. Você parcela ele e paga mais de 50 no carro. Mas vamos esquecer isso, porque na verdade assim, se o carro é 40, você vai pagar, digamos, 60 ao longo de 5 anos, mas se o carro fosse 20, você pagaria 35 ao longo de 5 anos. Então tem uma diferença muito maior, porque quanto maior o preço, maior o financiamento. Isso explode. Mas vamos esquecer isso totalmente pros intuitos desse exemplo simples. A gente produz carros aqui no Brasil a 40 mil reais. Digamos, se você contar assim, carro, licenciamento, IPVA, blá, 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 40 mil. Carro novo, popular, de 40 mil reais. Se a gente importasse eles, quanto que eles custariam? Se a gente importasse eles do México, ou da Argentina, ou do Japão, ou da China, eles custariam 20 mil reais. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas pela consideração da conta, só para fazer a coisa melhor. Carros são um exemplo. Então a gente pode fazer duas coisas.
A gente pode produzir carros aqui, sendo que a gente na verdade não produz, a gente monta eles. Mas enfim, a gente pode fazer isso aqui. Ou a gente pode plantar carros. Isso não é nem uma sacada minha, é uma sacada do David Friedman. A gente pode fazer o carro aqui, fazer a montadora com dinheiro de empréstimo subsidiário, que é dívida do tesouro, que vai ser pago por todos os pagadores de impostos, para criar 3 mil empregos numa montadora. Essa montadora vai produzir carros a 40 mil reais, vai ter uns pichulecos lá no meio, e tudo bem. Okay. Então esse carro vai custar 40 mil reais. Ou a gente pode plantar soja, colocar toda essa soja num navio, ou crescer bois e pegar essa carne fechada, né? Jogar esse navio do mar, e daí o mar devolve o navio cheio de rondas. E quanto custou esses rondas? 20 mil. Então, entenda que a tarifa de proteção, a tarifa de importação, ela não protege a indústria brasileira da indústria exterior. Ela protege a indústria brasileira de você. Entendeu? Ela protege a indústria brasileira de você ter acesso a um bem mais barato. Ela protege o operário ou o industrialista do agricultor. Ela não protege você do exterior. Não tem nada a ver com o exterior, porque o exterior vai exportar esse carro para outro lugar. Não vai mudar muita coisa necessariamente. Mas aí você fala, não, mas Rafael, aí a gente perdeu os 3 mil empregos da montadora. Calma. O carro custou 20 mil a menos, certo? Certo. Mas, peraí. Se você tem um carro mais barato, mais pessoas vão comprar esse carro e é mais compatível com o fato que elas economizam menos, certo? Então você vai ter mais carros vendidos. Porque toda a parte de manutenção, de venda de carros e tudo mais vai ficar a mesma coisa. Você vai ter concessionários do mesmo jeito, você vai ter manutenção de carros do mesmo jeito, talvez mais, porque você vai ter mais carros porque eles são mais baratos. E agora as pessoas que comprariam o carro têm 20 mil reais que elas não vão gastar, que elas não entraram em dívida para comprar o carro, ou que, enfim, elas têm aquilo. E o que elas vão fazer com aquilo? É o que todo bom brasileiro faz, torrar. Então, esse cara que trabalhava como operário ou como manutenção numa montadora, alguma coisa assim. Bom, agora ele vai trabalhar em bens de consumo, ele vai trabalhar em um restaurante, ele vai trabalhar em boteco, ele vai trabalhar na lojinha da TIM, ele vai trabalhar... Porque tem vários outros empregos, ele vai trabalhar no Subway, tem vários empregos assim, que são de bens de consumo, que, quando as pessoas tiverem mais dinheiro livre, porque eles estão comprando da indústria de importação, que eles estão importando de outro país e é mais barato, eles economizam esse dinheiro, eles vão torrar, eles vão gastar em outra coisa. Então, essas pessoas que trabalham na indústria hoje, no Brasil, que não deveria existir porque é protegida por leis que só prejudicam todo mundo a custo dos poucos industrialistas, que na verdade teriam um salário melhor numa economia livre, mas enfim. Ao invés de ter isso, você pode ter, não, eles trabalham em outros empregos, as pessoas têm mais dinheiro, elas consomem mais, e isso está mais ajustado com os nossos padrões de economia. A gente torra isso aqui e economiza isso aqui. Então a indústria que pode ter no Brasil é uma indústria simples. Então, e o resto a gente importa e compra aqui. Você fala, Rafael, você é burro, porque daí a gente vai importar mais do que exporta e daí a gente vai ficar pobre. Não. Isso é mercantilismo, meu filho. Você pode ter um déficit da balança comercial gigantesco todos os anos e dane-se. Você fala, ó, não, a gente importa 100 bilhões de reais, digamos, e exporta 50. Então a gente tem um déficit de 50. Nossa, o país empobreceu 50 bilhões, né? Não. Não necessariamente. O déficit da balança foi de 50 bilhões, mas esse dinheiro que sobrou agora, porque a gente está importando bens mais baratos e melhores, esse dinheiro agora vai ser gasto em bens de consumo. E ele pode aqui dentro produzir muito mais valor. E você não tem como possivelmente calcular isso, porque é muito complexo. Mas se esses 20 mil do carro mais barato que você economizou, você torra aqui na economia, e esses 20 mil produzem 100 bilhões de riqueza a mais, quer dizer que todo ano você pode mandar 50 bilhões para fora e lucrar 50. Ao invés de ter um superávit da balança comercial de 2 bilhões, ter um carro super caro, uma indústria que não precisa existir, feita de financiamentos falsos que levam a um crash econômico a cada 5 anos. Para mim não é uma escolha muito difícil, qual que é o modelo melhor, só jogando isso aí no ar. Tem mais 2 motivos porque é melhor assim, que é a divisão mundial do trabalho e a qualidade dos produtos. A primeira é a qualidade dos produtos. A gente pode produzir aqui um carro no Brasil por 40 mil reais. Esse carro vai custar muito caro, e porque ele custa muito caro, você vai ter que cortar algumas coisas ali. Airbag? Põe só na frente, mas não é. Mas e a gaiola do carro? Vai ter que cortar ali, não. E o freio? Putz, se pôr aquele freio bom, fica mais caro, né? Então você produz um bem de menor qualidade para tentar competir no preço um pouco.
Se você consegue importar um Honda do Japão, ou de algum outro lugar do mundo, do México, que acho que é de lá que eles vêm, mas de algum outro país assim, da China, sei lá. Se você conseguir importar um carro que é 20 mil reais, esse carro, por ser mais barato, pode ir para 25 mil reais e ter uma grade de segurança, uma proteção do passageiro e do motorista muito maior. Então você pode ter... Isso é só um exemplo automotivo, eu não estou falando esses exemplos que eu fiz antes do corte, enfim, só para o setor automotivo. Isso vale para qualquer coisa. É só que eu estou dando o exemplo para carros porque é mais fácil para a maioria das pessoas entender. E o carro que vem pode custar 20 mil, pode custar 25 e ter uma segurança muito maior, o que significa que quando ele bater, a chance de você se ferir é muito menor e a chance de você morrer é muito menor. E isso reduz gastos do SUS, porque daí você pode ter o carro... Você está entendendo como esses gastos vão ao redor da economia? Você pode ter menos gastos no SUS, ou seja, o SUS consegue fornecer serviços melhores para as pessoas. Não que eu defenda o SUS, eu sou anarquista, eu acho que não deveria existir, mas enfim. Você tem gastos menores em saúde, você tem gastos menores em reconstruir a estrada depois que o cara explode a ponte enfiando o carro, entendeu? Você tem gastos menores em perdas porque São Paulo parou, porque teve uma batida lá que explodiu os dois carros. Você tem menos desses prejuízos porque você tem bens de maior qualidade. Pensa, por exemplo, a indústria da medicina. Na indústria da medicina, especialmente na indústria de fotografia, muitas coisas são importadas. Se você fala, não, vamos parar de encher o saco de importação e deixar acontecer. Agora, a máquina de tomografia que você importava por, sei lá, 100 mil reais, você pode falar, não, agora ela é 40. Pô, então a gente pode comprar de 60, que é melhor e tem uma precisão um pouco melhor. Então os exames melhoram. A gente vai importar, sei lá, tablets. E antes os tablets eram 600 reais, mas agora, sem os impostos e toda a complicação da Receita Federal, eles são 280. Pô, então agora a gente pode importar tablets e colocar isso na escola, porque é mais barato. Então dá pra jogar na mensalidade e ela não vai cair. Porque antes a gente ia fazer isso, mas ia ficar muito caro. E daí os alunos têm tablets, a gente pode colocar aulas e mandar aulas para eles e tudo mais. Daí a gente pode economizar na apostila, porque a gente manda tudo por tablet. E ao invés de ter apostila, a gente salva as árvores. Você tá entendendo como isso vai rodando dentro da economia digital? Você não consegue nem possivelmente imaginar. Mas é melhor assim, porque você tem acesso a bens mais baratos e de melhor qualidade. E outra coisa é a divisão internacional do trabalho. A divisão do trabalho é assim. Ela é o que produz riqueza pra gente. Cada um faz o que é melhor e depois troca. Eu posso plantar e querer construir a minha casa, ou eu posso falar, não, eu sou bom carpinteiro, então eu vou fazer a minha casa e a casa do outro agricultor, e ele vai plantar e eu vou comer o alimento dele e a gente troca através do comércio, capitalismo, que coisa linda. Então eu construo duas casas melhores, ele tem uma casa melhor do que ele construiria, e eu tenho um alimento melhor, mas nós somos mais eficientes. Então no tempo que eu construir a casa dele, a minha casa, e plantaria, eu construo a minha casa, a casa dele, e mais uma terceira, que daí eu vendo para lucro. Olha só! Então, quanto mais você consegue conectar as pessoas no mundo, mais riqueza você produz. É por isso que a gente está na época que tem a menor proporção de pobreza da história da humanidade. Porque a gente pode pegar os trabalhos simples, como indústria, especialmente indústria assim, montadora, e mandar esses trabalhos para países com pouca educação que precisam desses trabalhos. São trabalhos baratos, que se você mandar, não, vamos montar, na Alemanha, vamos montar... você tem assim, pega um relógio de pulso. Relógio de pulso, quanto que ele custa? 200 reais. Por quê? Porque foi montado no México. 1.000 reais, porque foi montado no Japão. E 8 mil reais, porque foi montado na Suíça. A diferença? O cara que montou. Então você pega o carro, manda para ele ser fabricado no México, onde a mão de obra é mais barata. Então lá as pessoas têm trabalhos, o que é melhor para elas. A gente tem carros mais baratos aqui, a gente economiza esse dinheiro e gasta com outras coisas aqui mais compatíveis com a gente. E eles ganham uma indústria lá. Não, ao invés disso a gente produz aqui, caro, se ferra aqui, ferra os caras lá. Mas é pra proteger a indústria nacional? Para! Você tá entendendo? Não adianta. E fora que é imoral isso. Porque como que você vai dizer que o trabalhador aqui é melhor que o mexicano? As pessoas não são todas iguais? Não somos todos seres humanos iguais com os mesmos direitos? Como é que você vai dizer, não, a gente vai produzir a nossa indústria, porque a nossa indústria é muito melhor que a dos outros países. Mas todos os seres humanos são iguais e merecem... Não, pera. Tá entendendo? Então, esse é o vídeo. Espero que tenha coberto todos os pontos, até onde eu sei é melhor assim. Ok, tá tudo feito. Se você tem alguma dúvida, pode postar isso nos comentários. Por esse vídeo é isso e tchau, tchau. Inscreva-se para mais vídeos deste tipo, mais vídeos de economia, liberalismo, liberdade, escola austríaca e tudo mais. E eu não aguento mais falar. Tchau, tchau.